emanados na CEI, nenhum deles até hoje foi questionado. Aqueles que foram questionados voltaram e tiveram que ser acatados. Então, a demora, inclusive, para nós que estamos lá dentro, Quero cumprimentar todos os presentes, membros da comissão, seu secretário. Essas reuniões é sempre uma oportunidade assim, muito valiosa para a comissão, porque é uma oportunidade de dar transparência ao trabalho. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de falar e já atacar algumas questões que eu sei que são os problemas mais recorrentes dos questionamentos que com certeza os senhores trouxeram nessa manhã. Conforme deve ser de conhecimento de todos os presentes, na ata da reunião da CEI de ontem, dia 30, nós iniciamos a análise dos pedidos de reconsideração, que já são recursos. Então, assim, por que nós iniciamos? Isso é bom, é importante deixar bem claro. Ainda existem processos de 2004 sem análise? Sim. E por que a CEI passou para a análise dos recursos? Porque esses processos de 2004, eles não estão em esses restantes, que são um número pequeno, a doutora Érica deve passar para os senhores depois. Mas eles não estavam em condições de serem julgados, ou aguardando uma posição, como no caso de Itaipu, Light, CEPEL, ou outros que aguardam uma complementação de instrução, caso de decisão judicial. Mas são poucos. Nós iniciamos, então, o julgamento dos pedidos de reconsideração, já analisando a prova testemunhal que a CEI começou a colher no ano passado. Então, ontem em especial, na ata de ontem ficou registrado, nós iniciamos a análise de um número já de recursos da CODESP, analisando a instrução que foi realizada em março do ano passado. Colocamos para julgamento já 2 processos da Petronisa, também analisando a instrução realizada em maio do ano passado. E também colocamos a julgamento o primeiro processo da Eletrosul, que aprecia a prova testemunhal colhida em Florianópolis em junho do ano passado. Então foi um esforço grande para nós findarmos esse ano já iniciando a análise de recursos. Como até o Geraldo colocou, é claro que a angústia de quem aguarda a decisão é grande. E claro que eu sempre disse que a nossa intenção, se fosse possível, ter julgado todos os recursos ainda esse ano. Mas a nossa preocupação de garantir segurança para as decisões da CEI, essa está sempre em primeiro lugar. Todos os pareceres, eles são fundamentados de forma a resistir a qualquer futuro questionamento. E não vai ser diferente agora na análise dos recursos, que existe uma análise muito mais minuciosa, que existe análise de prova testemunhal, e então essa situação ela precisa da compreensão daqueles que aguardam. Claro que nós temos ainda a prova testemunhal que foi colhida em Recife, em todas as cidades que nós, Rio de Janeiro, e ainda esse ano, São Paulo, Belo Horizonte, Roraima, Belém, e semana que vem ainda nós vamos estar realizando a última semana de instrução na cidade de Salvador. Esses processos não vão ser possíveis de serem apreciados esse ano, de forma que, como o secretário já adiantou, tem razões para a CEI ainda ser prorrogada, é necessário um tempo ainda para terminar esses últimos processos. Com relação a esses pedidos de reconsideração, que nós chamamos de recurso, mas é um recurso para a própria CEI, é muito importante deixar claro para todos os senhores que a mera interposição de um recurso e a produção de prova testemunhal não é certeza de um deferimento. O processo está sendo reanalisado. E essa reanálise pode resultar numa mudança da posição anterior, ou como não, pode ter também uma manutenção, se as provas não forem suficientes para alterar a primeira decisão da CEI. Então isso é muito importante deixar claro, porque nós temos percebido que algumas pessoas têm aquela expectativa de se julgar o recurso vai ser deferido. Não há essa certeza. Dentre os recursos que estão sendo analisados, há casos que vão ser indeferidos. E também, aproveitando esse momento, que depois eu vou estar aberta a questionamentos, mas eu sei que há uma preocupação com aqueles que aguardam a análise de processo da Light e da Itaipu.
Nesses dois casos, é uma situação muito peculiar. Existe ainda vigente pareceres da AGU que não consideram possível, né, a anistia e que reconhecem, por considerar que essas duas empresas não integrariam a administração pública e por isso não aplicaria o artigo 1º da Lei 8878 de 94. Desde o início da análise desses casos, Itaipu e Light, CEPEL também, mas CEPEL já houve um questionamento da consultoria jurídica do Minas Energia, que já foram julgados, a nossa posição da AGU era contrária a esse posicionamento. Então, nós estamos buscando a revisão desses pareceres. Então, é bom deixar claro, os processos da Light e da Itaipu não foram colocados para julgamento, porque se eu colocasse hoje, eu e a doutora Mônica, seríamos obrigadas a obedecer o parecer vigente, com o qual nós não concordamos. Nós estamos questionando esse parecer. Então, nós elaboramos nota, questionando com a posição jurídica diversa, está sendo analisada no âmbito da Consultoria Geral da União, não é uma análise rápida, esses questionamentos eles foram feitos no mês de julho, mas eles devem passar pelas mãos de mais de um advogado. Por quê? Porque ele implica em revisão de pareceres que foram aprovados, não só pelo advogado-geral da União, como pelo presidente da República, à época. Então, quero deixar claro que a CEI tem se preocupado com esses casos, mas é positivo esse questionamento, é para possibilitar a análise desses processos. Então, eu espero a compreensão desses que aguardam a análise desses processos. Outras dúvidas eu vou continuar aqui na mesa e mais no final nós vamos estar abertos a perguntas que foram colocadas pelos senhores. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Obrigada.